Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui para a nossa aula de desenho. Eu sou Matheus Crespo, artista visual, e hoje eu quero dividir com você um pouco do que eu tenho aprendido e descoberto nessa caminhada artística através do desenho. Bom, a gente vai ver aqui juntos algumas técnicas básicas de desenho, como utilizar a caneta esferográfica, eu vou te contar alguns segredos que eu descobri, e tudo isso a gente vai fazer desenhando um prédio histórico aqui da cidade de Campos dos Goytacazes, onde eu nasci e vivo até hoje. Antes da gente partir para o papel de fato, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o desenho? Eu escuto bastante gente dizer que não sabe desenhar. Mas se a gente pensar no desenho como uma forma de deixar uma marca no mundo, a gente desenha o tempo todo. Desde a hora que a gente pisa no chão e deixa as nossas pegadas, até o momento onde a gente está organizando alguma coisa em cima da mesa, quando a gente está caminhando na rua. Todos esses movimentos são, de certa forma, um desenho. Seja a gente criando um registro no mundo real ou uma imagem na nossa cabeça. Quando a gente pensa no caminho do trabalho para casa, por exemplo, a gente está fazendo um desenho mental daquilo. Então a gente desenha o tempo todo. E desde que o mundo é mundo, o ser humano desenha. É só a gente pensar nas pinturas rupestres, por exemplo. Desde as cavernas a gente já estava se comunicando através de imagens. Imagens que falavam do nosso cotidiano, da cultura de um determinado local ou povo, dos hábitos, da natureza em volta, enfim, uma infinidade de assuntos eram retratados através do desenho. Então eu gosto de pensar que desenhar é uma forma de se relacionar com o mundo. E isso a gente já faz o tempo todo. Então vamos deixar de lado esse papo de que eu não sei desenhar. Não se preocupa com isso. E se você já tem alguma prática com desenho, eu espero poder contribuir com algo a mais nessa aula hoje. Vamos lá? Sobre os materiais dessa aula, a gente vai usar materiais bem simples. Primeiro, papel. Pode ser o papel que você tiver aí. Se houver a possibilidade de usar um papel de desenho com uma gramatura um pouquinho mais alta, ou seja, um papel um pouquinho mais grosso, eu sugiro a gramatura de 200, que é um papel, uma gramatura bem legal para a gente trabalhar. E os papéis de desenho costumam ter uma texturinha bem leve, que ajuda a gente na hora do desenho. Mas se você não tiver um papel próprio para desenho, não tem problema, você vai usar qualquer um. Outro material que a gente vai usar é o lápis. Você pode usar um lápis 2B ou um 3B, que vai facilitar na hora da gente fazer o esboço. Isso está relacionado à maciez do grafite. Quanto maior esse número, mais macio é o grafite, ou seja, a gente precisa fazer menos força na hora de riscar. Se você não tiver esse aqui, você vai usar qualquer outro. O material que vai ser a estrela da nossa aula é o material mais simples possível, uma canetinha esferográfica. Já te conto porque ela é tão especial. Então, por que a caneta esferográfica é um material tão especial a ponto de ter sido escolhido para essa aula? O que diferencia ela das outras é que a ponta dela é uma pontinha arredondada.
Aqui tem uma microesfera de metal que regula como a tinta vai sair dessa caneta. E isso faz toda a diferença na hora de desenhar. Para te mostrar isso, nada melhor do que a gente começar a praticar de fato no papel. Então pega o seu papel aí e a sua caneta e aqui a gente vai rabiscar só para se familiarizar com o material. E isso vai ajudar também a gente soltar o movimento da nossa mão. Então primeiro a gente pode começar a riscar movimentando só os dedos. Percebe esse movimento? Se eu vario a força com a qual eu faço esse movimento, eu consigo fazer traços mais fraquinhos que quase não aparecem no papel e traços bem fortes que vão aparecer bastante. Percebe? Essa é uma das diferenças que a caneta esferográfica tem com relação a outros tipos de caneta. A gente consegue variar o tom do nosso traço de acordo com a força que a gente faz. Olha só. Dá para criar uma espécie de degradê. Percebe que aqui eu estou só riscando de forma bem aleatória, sem muita preocupação. Eu quero só que a gente consiga se sentir mais próximo desse material e entender as possibilidades dele. Agora, que tal a gente fazer movimentos maiores? Comece a mexer todo o seu braço e não só a ponta dos dedos. E vai percebendo como você pode controlar o peso da sua mão fazendo esses movimentos. Podem ser movimentos circulares ou podem ser ondas, movimentos alternados. A intenção aqui é que você comece a perceber como o seu corpo se relaciona com esses tipos de movimento. Antes a gente estava usando só a pontinha dos dedos. Agora a gente está usando o braço todo, mexendo até o ombro para fazer esses movimentos bem amplos. Um outro exercício interessante é você mover apenas o seu pulso. Deixa o braço parado e começa a fazer movimentos circulares com o seu pulso. Quanto menor é o movimento, mais fácil é da gente controlar ele. Percebe? Outro movimento interessante está relacionado à angulação da caneta. Quanto mais a gente deixa ela em pezinho, mais forte é o traço que a gente consegue fazer. À medida que a gente vai deitando a caneta, a ponta arredondada tem menos contato com o papel. Isso vai deixando o traço mais salhado, mais fraquinho. Isso ajuda a gente a ir criando essas nuances, que é justamente o encanto de utilizar esse material. Então, à medida que você for praticando, você vai perceber como você pode utilizar da força da sua mão e da angulação da caneta para criar diferentes traços. Talvez o traço comece bem forte e vá ficando fraco à medida que você vai riscando, até desaparecer no papel. Outro teste interessante é a gente ver os limites do material que a gente está usando. Então vamos pensar aqui em graduações. Qual é o tom mais forte que eu consigo fazer com essa caneta? Então vou riscar aqui o mais forte que eu consigo.
Depois, eu vou aos poucos deixando a minha mão um pouquinho mais leve. Aqui eu vou perceber como a gente consegue ir do mais escuro até o mais claro. Tem algumas nuances aqui no meio do caminho. E quanto mais a gente vai praticando, mais nuances a gente consegue fazer. Quanto mais familiar a gente se torna ao material, mais a gente consegue brincar com esses diferentes tons. Antes da gente continuar o nosso desenho, que tal conhecer um pouquinho da história de Campos? Campos dos Goytacazes é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, a maior em território, inclusive. O seu nome é uma homenagem ao povo Goytacá, que habitava essa região antes da colonização. A cidade é cortada pelo Rio Paraíba do Sul, e por aqui ainda encontramos praia e cachoeiras. Quando caminhamos pela cidade, desenhamos com o nosso olhar. É um bom momento para sentir os espaços, pensar na nossa história, nos simbolismos e nos detalhes da construção da cidade. No centro vemos muitos prédios antigos que hoje abandonam o significado que tiveram durante a colonização. Alguns se tornaram lojas, outros restaurantes, outros espaços de cultura e até mesmo escolas. O prédio que escolhi para desenharmos hoje é o Liceu de Humanidades de Campos, um dos exemplos de prédio que abandonou a sua memória colonial. Esse é um prédio com uma construção de estilo neoclássico. A escola, com esse nome, foi inaugurada em 1880, mas o prédio é mais antigo, foi construído para ser moradia dos barões da Lagoa Dourada. É tão interessante a gente pensar numa construção que tinha até senzala e hoje é uma escola pública, onde estudou Nilo Peçanha, por exemplo, um homem negro, campista e ex-presidente do Brasil. Por tantos simbolismos e por ter uma relação tão profunda com grande parte da população da cidade, eu não poderia escolher outro prédio para a gente desenhar aqui, senão o Liceu. Então, iniciando de fato agora o nosso desenho, vamos começar com o lápis. E a gente vai fazer um esboço bem simples, começando do começo. Então, olhando aí para o prédio do Liceu, a forma mais simples possível que a gente tem para começar esse desenho é com um retângulo. Vocês podem fazer essa linha bem fraquinha e eu vou fazer mais sorte aqui para ela parecer um pouco melhor no vídeo, tá bom? Quando a gente segura assim na ponta do lápis, a gente fica com um movimento mais solto. Bem no comecinho dele aqui, ó, bem na extremidade. Então eu sugiro vocês arriscarem dessa forma. E aqui a gente vai desenhar um retângulo que vai ser a área que o nosso prédio vai ocupar. Percebam que o comprimento é bem maior do que a altura. Então eu vou até aumentar aqui, ó. Nessa hora do esboço, cada linha que a gente faz é uma pista para a próxima. Então não se preocupe em apagar. Só se preocupe em fazer tudo bem fraquinho, porque você pode ir editando ao longo do desenho. É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, ó. Imaginando qual seria mais ou menos o comprimento do nosso prédio. Tem a ponta do telhado aqui em cima e a gente vai fazer ela já já. Então, primeiro, vamos tentar identificar o centro aqui da nossa forma. Pode ser no olho, a gente pode fazer uma medição simples aqui com lápis também, porque ela já vai indicar pra gente aonde a gente vai fazer a ponta do telhado. Então eu posso puxar um triângulo inicial aqui, ó, 2 diagonais para baixo,
para a gente já imaginar que o nosso telhado vai estar mais ou menos aqui. Se a gente observar bem, dá para a gente dividir aqui o comprimento do nosso prédio em 3 partes. Aí a gente vai ter essa parte da frente, que é a que se destaca, e as partes laterais, né, onde tem os janelões e tudo mais. E é justamente onde o telhado se destaca aqui. Olhando, eu tô com a sensação de que ele deveria ter um pouquinho mais de largura. Então tá tudo bem nesse momento que a gente está mapeando o desenho, a gente ir fazendo essas edições. Eu sinto que deveria ser um pouquinho mais largo aqui, e aí eu posso aumentar também um pouquinho aqui a área central. Você pode ir fazendo esses testes aí no seu esboço, até você achar as proporções que pareçam mais com o que a gente está vendo, né? Com a forma como a gente está vendo esse prédio. Então apaguei as linhas só para ficar mais fácil de você visualizar. Em seguida, a gente pode traçar uma linha horizontal dividindo o nosso prédio no meio, para ajudar a gente a posicionar as portas e as janelas. A gente pode dividir também essas áreas em 3, tanto a área central quanto as laterais, já que são 3 portas e 3 janelas, tanto na parte superior quanto inferior. Segurando o lápis mais na pontinha, a gente consegue fazer esse movimento curvo de uma forma mais fluida. E aí a gente vai experimentando, lembrando que tem que deixar um espacinho entre as portas para a gente colocar as colunas. O mesmo vale para a parte inferior. A gente vai fazer o mesmo movimento e deixar o mesmo espaço para posicionar as colunas depois. E agora a gente pode partir para as janelas. Também são 3 na parte superior, na parte inferior, né, das 2 laterais. Elas têm uma distância um pouquinho maior entre elas e são retangulares. É importante que enquanto a gente vai desenhando, a gente vai identificando também essas coisas, né? Desenhar é um exercício de olhar acima de tudo. Elas estão um pouquinho acima, né? Elas não estão exatamente alinhadas com a base dos janelões aqui da frente. Então a gente pode demarcar um pouquinho essa altura. E aí a gente pode começar a dividir também esse espaço aqui no meio, que vai ajudar a gente a se guiar para fazer as 3 janelas. Então vou começar aqui com a do meio. Depois com as 2 laterais. Aqui, como eu falei para vocês, a gente começa partindo de um traço e aí a gente vai editando ele para achar a melhor posição. Então, inicialmente tinha feito essa janela um pouquinho maior e aí eu entendi que ela precisava ser um pouquinho menor. Já está tomando forma, não é verdade? Então, a ideia do esboço é que a gente vá aos poucos, sem se preocupar com os detalhes e sem se preocupar com uma precisão extrema, mapeando o nosso desenho. É claro que aqui está um pouquinho torto, a gente precisa ajustar algumas coisas no nosso desenho, se esse for o desejo. Mas, de qualquer forma, a gente já tem um ponto de partida para a gente ir construindo essa imagem. Aqui embaixo também a gente tem uma partezinha mais alta e as janelas começam a partir dela.
Vou usar aqui essa mesma linha como guia, aqui para baixo. Vou aproveitar aqui para poder desenhar as nossas janelas. Para facilitar, a gente pode até bem leve ir estendendo essa linha daqui de cima para cá para baixo, para a gente ver se a gente está mais ou menos na mesma direção, mantendo a simetria aqui da construção. A gente pode ir aos poucos acrescentando um pouco mais de detalhe. Então aqui nessa parte superior a gente tem um círculo no meio com alguns adornos em volta. Os adornos a gente pode fazer depois, mas a gente pode só marcar o círculo, né, fazendo aquele movimento com a ponta dos dedos para ter essa circularidade com um pouquinho mais de precisão. E a gente pode puxar esse detalhezinho dos triângulos aqui para os lados. Nessa parte superior a gente também tem um pouco mais de detalhe, a gente não precisa fazer eles agora. Vou só demarcar o espaço aqui, aonde eles vão ficar. Para a gente ir posicionando melhor o nosso desenho. O mesmo vale para essa parte superior aqui triangular, que tem esse mesmo detalhe. Aqui a gente pode também ajustar as alturas. Então posso traçar uma linha aqui mais ou menos, para a gente ter uma ideia se está tudo na mesma altura, e aí eu posso já ir definindo um pouquinho mais o formato dessas janelas. Faço o mesmo processo aqui embaixo. Lembrando que a gente tem que ter um espaço aqui entre elas para poder fazer as colunas, né? Que é um outro detalhe importante dessa construção. Tá um pouquinho mais alto, tá vendo? Então eu já posso aproveitar esse momento para ir fazendo esse ajuste. Vou aproveitar para marcar melhor essa linha aqui do meio e já definir aqui a altura dessa cerca que tem aqui em cima. Agora a gente pode começar a acrescentar um pouco mais de detalhe. A gente pode trabalhar nessa moldura das janelas. Aqui. Como a gente vai finalizar o desenho com a caneta, a gente não precisa fazer todos os detalhes necessariamente com o lápis. Mas ele ajuda a gente a se localizar e a gente ainda tem tempo
de editar, ajustar os traços, né? Quando a gente começa a trabalhar com a caneta, ela já é um pouco mais definitiva. Então a gente pode marcar algumas coisas com lápis. Vou marcar aqui o centro da janela também. Agora o nosso desenho já está tomando forma e a gente já consegue ter bem a sensação do liceu. E a gente pode ir fazendo alguns ajustes ao longo do desenho, posicionando melhor as janelas e as portas. Posso acrescentar também os detalhes dos ladrilhos aqui na parte superior do nosso prédio. Então a gente vai fazendo esses movimentos circulares repetidas vezes. E aí essa linha que a gente já traçou aqui ajuda a gente a definir a altura dele. A gente pode ir só se guiando por essa linha e tentando manter aí uma proporção na largura. Agora a gente pode trabalhar um pouco mais nas colunas. A gente tem uma parte de pedra aqui embaixo. A gente pode definir a altura dela. E aí a gente tem uma parte que sobe. Aqui a gente tem um pequeno detalhe que a gente pode ajustar melhor depois. A gente pode já demarcar ele ali em cima. A gente tem um pouco mais de detalhe aqui nos arcos, né? Ele tem uma moldura de pedra também aqui no arco das portas. Além da divisão central. Aqui, para a gente fazer esses detalhes da porta, a gente pode traçar algumas linhas aqui horizontais para a gente marcar a posição desses entalhes, né? Tem alguns entalhes quadradinhos aqui. A gente pode fazer eles aqui.
Aqui a gente tem um detalhe aqui na parte superior também. E a mesma moldura, né? A gente pode delimitar o espaço para ela aqui. Vamos definir melhor também essas colunas. E o detalhe dela já é um pouquinho diferente da de lá de baixo. Então a gente tem uma curvinha dessa aqui. O mesmo vai se repetir nessas aqui do meio. A gente pode acrescentar um pouco mais de detalhe também aqui no meio do prédio, com algumas linhas na horizontal, e continuar trabalhando nesses entalhes das portas. E só para lembrar, essa aula vai ficar gravada. Você pode pausar, voltar, reassistir, fazer o desenho no seu ritmo, sem pressa. Por fim, a gente pode acrescentar aqui nas laterais as colunas também. E aí o nosso esboço está quase prontinho. Você pode dar uma olhadinha se você quer acrescentar mais algum detalhe antes da gente continuar e partir com a caneta. Para mim aqui tá bom. Os próximos detalhes eu acho que a gente pode acrescentar todos direto com a caneta. E essa vai ser a próxima etapa da nossa aula. Antes da gente partir de fato para a caneta, a gente pode pensar quais vão ser as áreas de luz e quais vão ser as áreas de sombra do nosso desenho. Ou seja, quais vão ser as áreas que vão estar claro e quais vão ser as áreas que vão estar escuro. Assim como essa sombra que se projeta aqui embaixo do lápis ou na minha mão quando ela se movimenta sobre o papel. A luz e a sombra é o que vai dar um pouco mais de volume para o nosso desenho. Por isso é um elemento importante. Mas vou te mostrar uma forma bem simples da gente pensar nele, para que você não tenha medo na hora de fazer o seu desenho. Vamos lá. Primeiro, a gente pode pensar de onde está vindo a luz, né? Então vou fazer uma bolinha aqui. Se a gente pensar que talvez a nossa fonte de luz, nesse caso o sol, está vindo desse lado do nosso desenho. Então ele estaria vindo da diagonal superior direita e incidindo sobre o nosso prédio, né? Vamos imaginar aqui que a luz está vindo sobre todo o nosso prédio.
Se você quiser, você pode também fazer uma bolinha aqui para te indicar isso, né? Então, a gente vai pensar que talvez toda essa lateral aqui esteja mais iluminada do que essa. Ao mesmo tempo que essas áreas que têm um pouco mais de volume, ou seja, aqui na lateral da nossa coluna, nessas laterais da janela que estão opostas à nossa fonte de luz, ou seja, a luz vai pegar nessa lateral, mas não nessa. Então aqui a gente pode ter um pouquinho mais de sombra. Eu vou marcar aqui só para ficar mais fácil de te mostrar. Se você quiser, você pode marcar também aí no seu desenho, bem de leve com um lápis. Então, ao lado desses elementos, a gente vai ter um pouco mais de sombra, né? E isso vai se repetir por todo o nosso prédio. Então agora a gente pode começar a trabalhar com a nossa caneta. Para isso, eu vou te recomendar ter um papelzinho de rascunho ao lado, para você poder, sempre que for necessário, riscar, que às vezes a caneta demora um pouquinho para sair a tinta, e quando você perceber que tem um excesso de tinta na ponta da caneta, você pode vir aqui no seu papelzinho de rascunho e fazer esse movimento para limpar o excesso de tinta, tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar com a caneta pensando em camadas. A gente não quer começar fazendo um traço muito forte, porque se a gente já riscar muito forte, depois a gente não consegue voltar atrás nesse traço. Como eu falei, diferente do lápis, a caneta já é um material mais definitivo. Então a gente quer começar bem leve, para que a gente tenha a oportunidade de escolher as áreas que a gente quer deixar o traço mais forte, mais escuro depois, que vão ser justamente essas áreas que a gente definiu como pontos de sombra. Aqui, na hora de passar a caneta, você pode ir trabalhando ainda melhor os detalhes, né? Então, o que você achou que precisava se ajustar um pouquinho mais, você pode começar a ajustar agora. Eu vou deixar um espacinho aqui nesse traço do meio da janela. Aqui a gente vai ter um espaço para criar aquela moldurinha de pedra. E agora a gente pode ir pensando em deixar tudo mais certinho. Mas eu não estou preocupado que fique tudo milimetricamente reto, como a gente está conversando aqui ao longo da aula. A ideia é que a gente possa desenhar sem estar preso a isso. Aqui a gente pode ir definindo um pouquinho mais aqueles detalhes que a gente deixou meio soltos no início. Então essas voltinhas aqui das nossas colunas, né, a gente pode ir detalhando um pouquinho mais. E vou fazer isso já direto com a caneta mesmo. A gente pode ir acrescentando algumas linhas para criar esses detalhes.
a gente pode fazer também uma sequência de linhas aqui na janela. E aí a gente pode deitar um pouquinho a caneta para que essas linhas fiquem um pouco mais marcadas e a gente tenha essa sensação de uma outra textura aqui nesse detalhe da janela de madeira. E a gente pode realmente fazer várias linhas preenchendo esse espaço, porque quando a gente está falando de texturas que são pequenas e a gente está olhando a distância, a gente vai sugerir aqui elas, né? Não daria para a gente querer fazer exatamente cada um dos detalhes dessa janela, porque a essa distância de ver o prédio todo a gente nem conseguiria ver esses detalhes por inteiro, né? Então a gente pode só sugerir eles através das linhas e elas podem ser bem soltas. E aí a gente já pode começar a trabalhar também aqui nas colunas. O lado que a gente sabe que vai ser o lado de sombra, a gente pode fazer o traço um pouquinho mais marcado. E o outro a gente pode fazer o traço um pouquinho mais leve, para já ir adicionando volume. Na hora de sombrear a coluna, eu sugiro que você faça pequenos tracinhos levemente curvados. Isso vai dar a sensação do formato dela ser mais curvo e vai ajudar a criar esse volume. Dessa mesma forma, o traço começa mais escuro
e vai ficando mais claro à medida que ele se aproxima do ponto de luz. A gente pode sombrear um pouquinho aqui após a coluna também. Aqui eu vou fazer algumas linhas mais soltas. Vou deixar a caneta bem deitada e não vou fazer quase pressão nenhuma na minha mão. Só para a caneta sujar um pouquinho o papel. E aí a gente já consegue esse efeito que a gente pode fazer aqui ao lado das janelas também, aonde a gente passou o lápis naquela hora, depois a gente apaga e deixa só a caneta. O mesmo vale aqui para a parte inferior. A gente pode ir fazendo esse traço até ele desaparecer no papel, para ficar uma sombra bem suave. Então a gente pode fazer o mesmo com todas as colunas. É esse movimento mais preciso com a pontinha dos dedos para a gente ir criando as nossas áreas de luz e sombra. Aqui eu posso deixar o traço mais claro um pouquinho do que na outra, porque essa área aqui pega um pouco mais de luz do que lá. Posso reforçar talvez só aqui na extremidade. E assim a gente vai diferenciando. Percebam que eu também não preciso fazer um traço inteiro de uma vez, se eu não quiser. Às vezes você ainda está se acostumando com o desenho, com a caneta, e não quer fazer um traço inteiro reto. Então você pode ir fazendo ele aos poucos. Que a gente dá um pouquinho mais de atenção para os detalhes. Como aqui a gente tem aquela alternância de um azulejinho ser pintado e o outro ser branco, a gente pode replicar essa mesma sensação, sombreando eles intercaladamente. Aqui na parte superior tem um detalhe nos ladrilhos também. A gente pode fazer como se fosse um zigue-zague, assim, ou ondinhas quadradas, para a gente dar a sensação desse detalhe.
Em seguida, a gente pode fazer uma sequência de linhas para detalhar essa grade aqui da parte superior do prédio. Agora é só seguir detalhando o seu desenho, acrescentando um pouco mais de sombra nas áreas necessárias, um pouquinho mais de textura e trabalhando aqueles detalhes que a gente tinha marcado só com lápis. Podemos fazer alguns traços mais marcados aqui para o arco de pedra das portas, assim como sombrear esses entalhes. Você não precisa sombrear o entalhe inteiro, pode ser só na lateral, aonde vai pegar um pouquinho menos de luz. Isso já vai dar a sensação de volume. A gente pode também inserir um pouco mais de detalhe aqui na parte superior do prédio. Aqui é como se fosse uma flor, então você pode só ir fazendo essas voltas ao redor do círculo e sombrear metade dele. Assim como nesse entalhe triangular que tem na lateral. Por dentro você pode fazer algumas linhas nesse formato, como se fosse uma pétala longa de uma flor. Outro detalhe também que a gente ainda não incluiu foi um adorno aqui na parte superior dessas janelas, como se fosse uma espécie de moldura aqui na janela.
Ele é bem detalhado na parte interna, mas a gente pode só fazer um formato mais abstrato e arredondado aqui para remeter a sensação que a gente tem olhando para ele de longe. Aqui eu vou fazer alguns traços na vertical para detalhar um pouquinho essa janela, como se fosse uma cortina. A gente pode fazer uma textura mais marcada aqui, já que esse contorno é um contorno de pedra. Destacar aqui a parte interna. Que já dá para perceber como que esse lado do desenho já se destaca muito mais do que esse que está só no lápis com contorno. Agora você pode dar seguimento ao seu desenho, reforçando as áreas de sombra, incluindo um pouco mais de detalhe. Agora é com você. Eu espero que você se sinta livre e à vontade para finalizar o seu desenho e que essa aula tenha sido proveitosa. Para mim foi uma grande alegria ter a sua companhia aqui. Chegamos ao final da nossa aula, mas eu espero que você continue a sua caminhada através do desenho. Não só no papel, mas também desenhando novos olhares sobre a cidade. Para te inspirar, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns artistas que também utilizam a caneta esferográfica para criar. E acho que pode ser muito legal para você aumentar o seu repertório.
Não esquece de compartilhar o seu desenho comigo, me dizer o que você achou dessa aula. Eu vou ficar muito feliz em poder te acompanhar na sua caminhada criativa. Quero agradecer também a todos os profissionais e as instituições que apoiaram essa videoaula através da Lei Aldir Blanc. Por fim, quero te agradecer pela sua companhia tão especial em mais um projeto. A gente se vê logo e continuamos criando juntos. Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.